7 de novembro, o castigo eterno. O castigo eterno é um dos dois resultados possíveis do juízo final de Cristo, sendo o outro a vida eterna. Essa sentença contra os ímpios consiste em retribuição consciente no inferno para sempre. A devocional anterior abordou o juízo final ou julgamento do grande trono branco de Jesus Cristo. Esse veredito público proferido por Cristo e que abrange o mundo inteiro consistirá em duas sentenças a ser pronunciadas por Cristo. Os justos receberão a justiça divina remunerativa e serão recompensados com a vida eterna. Eles viverão para sempre com Deus Trino no novo céu e na nova terra. Os ímpios receberão a justiça divina retributiva e serão sentenciados à eterna e consciente punição no inferno. Eles viverão para sempre separados da presença de Deus, sofrendo a vingança divina. Jesus descreve bem o juízo final quando diz: esses, os injustos, irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. A Escritura apresenta o inferno como lugar de aflição e tormento dos ímpios. As expressões associadas a ele, como choro e ranger de dentes, o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite, ressaltam a natureza dolorosa e punitiva do inferno. De fato, o inferno é, acima de tudo, o lugar de punição para Satanás e os demônios. Secundariamente, torna-se o estado e o lugar dos incrédulos que morreram. O amilenarismo situa esse julgamento na volta de Cristo como precursor do estado eterno, seja o de bem-aventurança no novo céu e na nova terra, seja o de retribuição no inferno ou o lago de fogo. Consequentemente, a punição eterna consciente para os ímpios se segue à volta de Jesus. Essa posição histórica da Igreja raramente foi contestada, mas o século XX testemunhou o surgimento de ataques mais virulentos contra ela. As concepções erradas são de três tipos. O universalismo é a posição segundo a qual todas as pessoas acabarão por aceitar a salvação, se não durante a vida, então depois da morte. Esse ponto de vista não respeita a morte como o ponto que define o destino humano, com base na fé em Cristo durante a vida. Também prevê algum tipo de evangelismo pós-morte, no qual as pessoas que rejeitaram o evangelho durante a sua existência terrena terão uma nova oportunidade de crer em Cristo e serem salvas. Essa heresia desconsidera que os textos bíblicos que tratam da graça salvífica de Deus referem-se àqueles que têm fé e esperança em Cristo, e não a todos. Romanos 5, 17 e 18 mostra bem isso. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem a transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. A imortalidade condicional é a posição segundo a qual somente Deus possui imortalidade. Os crentes, pela graça de Deus, recebem a vida eterna, a imortalidade, tornando-se participantes de sua natureza. Já os incrédulos, que não têm e nem recebem imortalidade, naturalmente morrem. A imortalidade condicional difere do universalismo porque nega que todos serão salvos. Seus proponentes também discordam da posição histórica da Igreja porque julgam que essa opinião se baseia na imortalidade da alma, crença que não consideram bíblica. Segundo essa tese, os crentes recebem a imortalidade e os incrédulos deixam de existir, negando a verdade bíblica de que os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O aniquilacionismo é a posição de que, após a morte, os iníquos serão destruídos como castigo por seus pecados. Difere da imortalidade condicional, porque esta sustenta que, após a morte, os incrédulos sofrerão punição por os seus pecados por algum tempo, mas depois serão aniquilados. Essa posição aponta a expressão bíblica destruição eterna como indicativa do destino dos ímpios. Sua punição é a cessação da existência. Além disso, a imagem do fogo, um elemento destruidor, em associação com o inferno, sugere aniquilação em vez de sofrimento contínuo. Mais ainda,
Apelando para o princípio legal de que a punição de alguém deve corresponder ao crime, essa posição afirma que a punição eterna dos ímpios seria cruel e injusta. Assim, os ímpios acabarão sendo destruídos depois de um período limitado de castigo, negando o paralelo traçado por Cristo entre vida eterna e castigo eterno, e sua referência ao inferno como lugar onde o fogo nunca se apaga. A Igreja tem enfrentado e condenado constantemente essas contestações, sempre mantendo a posição de que os ímpios sofrerão punição consciente e eterna. Além dessas três heresias, outros dois erros estão ligados a essa doutrina: a negação do castigo eterno consciente e até mesmo uma alegre expectativa de que os ímpios recebem o castigo eterno. Conhecer o destino dos ímpios deve levar a Igreja ao envolvimento missionário com os incrédulos. Devemos tomar a iniciativa de compartilhar o Evangelho com aqueles que nos rodeiam. Como Igreja, devemos plantar igrejas em nossa cidade e em todo o país. Além disso, como Igreja, devemos enviar missionários para todas as partes do mundo, para que pessoas em todos os lugares possam ouvir as boas novas, crer em Cristo, ser incorporadas a uma igreja e atrair seus vizinhos, sua nação e o mundo com o Evangelho.